Olá, estamos hoje aqui, eu, Maristela Real e Sérgio Albuquerque, para conversarmos, para termos um bate-papo a respeito de carreira nos tempos atuais e quais são as perspectivas de futuro. Então, Sérgio, de uma maneira bem informal, como a gente costuma trabalhar em nossos ambientes, né, junto às organizações, o que que você me conta a respeito dos paradigmas que caíram em relação às carreiras e o que está em voga nos tempos atuais? No passado, as pessoas esperavam um plano de carreira. O que que você me diria a respeito desse tipo de colocação? Que legal, Mari, estar aqui contigo. É um super prazer. E olha só, de forma bem informal mesmo, como você disse, né? A carreira do passado era aquela carreira que você se formava na faculdade, entrava numa empresa, esperava aquelas oportunidades de ficar 30 anos, depois se aposentar. E para os americanos é comprar o barquinho e ficar pescando na beira do rio. Isso aí mudou bastante. E já para muitas pessoas também essa mudança já era evidente, porque pessoas que tinham uma energia diferente, elas iam buscando várias formas de conduzir as suas carreiras. Mas um fenômeno hoje que a gente tem notado é que as pessoas podem estar com suas carreiras bem consolidadas, seja na área que for, e elas querem uma mudança, elas querem um pouco mais, e elas querem, às vezes, ir buscar um propósito. Então, hoje, a gente tem muito isso, muitas pessoas que me procuram em vista de descobrir qual que é o caminho que elas querem, ou até para ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Então, eu noto isso. Não mais a gente vai entrar numa empresa e deixar que essa empresa conduza a nossa carreira. Hoje nós temos que ser protagonistas das nossas carreiras. E as pessoas querem isso. Então, assim, quais habilidades a gente tem que desenvolver para isso, né, Mari? E aí a gente pode. Te devolvo aí a bola para você falar para a gente um pouquinho dessas habilidades. Perfeito. Bom, eu sou caso real de transição de carreira, entrei como trainee há muitos anos atrás numa grande multinacional, e com um ano eu percebi que não existia essa questão de alguém estar conduzindo a minha carreira. E a partir daí fiz algumas migrações, transições mesmo, em princípio sozinha, depois com ajuda profissional, assim como você faz com os seus mentorados. Agora, o que tem muito da questão das habilidades é principalmente você trabalhar muito a questão da inteligência emocional, porque dado o mundo VUCA, BANI, né, que são acrônimos relacionados à volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, as pessoas estão em dúvida, porque os empregos, 60 a 80% dos empregos existentes nos tempos atuais, em 2025, eles já estão repensados. Quem diria que um influencer seria uma profissão nos tempos de hoje? Então, a inteligência emocional entra com uma forte habilidade, o autoconhecimento também, de você entender bem claramente quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos que poderia ainda serem mais potencializados, melhorados. Agora, do ponto de vista prático, tem uma questão que você traz muito fortemente, a responsabilização, a accountability pela carreira é fundamental. Tanto é que não se fala mais em plano, mas se fala em trilha, exatamente para dar o movimento. Cada um tem que fazer a sua trilha e com muita facilidade de adaptabilidade. É uma outra habilidade forte que está sendo requerido dos profissionais nos tempos atuais para poder lidar com esse mundo VUCA e BANI que a gente está conversando, porque o que era certo não necessariamente vai ser. Então, muita imprevisibilidade, uma velocidade exponencial da tecnologia e dos processos, fazendo com que a gente sempre tenha a sensação de que a gente está atrasado. Então, complemente aí que outras habilidades você vê no seu dia a dia, Sérgio, que são fundamentais para quem nos acompanha, poder estar olhando para isso e cuidando do seu autodesenvolvimento. Que legal, Mari, você trouxe aí alguns aspectos fundamentais para que a gente possa definitivamente fazer a trilha, fazer a jornada da nossa carreira. E uma das coisas que hoje, muitas vezes, eu noto com muitos mentis, com muitos coaches e muitas consultorias, eu vejo que às vezes as pessoas falam assim que não tem criatividade, que não tem um pensamento analítico, só que elas não fazem um pequeno exercício, né? A criatividade, ela não é só ligada
naquelas questões realmente artísticas, né? Bem pelo contrário. Então, tem muita gente que se descobre criativo depois de fazer um pequeno exercício. E o exercício é: veja o que você tem aí perto da sua mesa, ao seu alcance, e conte uma história com 3 elementos que não se conectam. Então, eu diria que, complementando tudo que você falou, né, a gente tem que ter esse pensamento inovador, é das novas conexões sinápticas que a gente consegue fazer esse circuito neural funcionar. E como é que a gente faz isso, né? Assistindo filmes que não têm nada a ver com a gente, lendo coisas que também aparentemente não se conectam. O próprio Steve Jobs, eu gosto do exemplo dele, ele foi fazer curso de caligrafia. Então, assim, poxa, mas o que tem a ver caligrafia com a Apple, né? Para ele tinha tudo, porque era questão de desenho, de design, de leveza e de beleza. Então, eu acredito que, complementando tudo isso, ó, ter um pensamento bastante inovador. E a inovação não é fazer uma coisa nova, mas é melhorar algum processo, melhorar algum serviço, melhorar algum produto. E junto com esse pensamento analítico, né, ter essa capacidade de observação, de ser curioso com as coisas, perguntar o porquê, como as coisas funcionam desse jeito, por que aquela pessoa também age daquele jeito, que sempre tem algum porquê, né? E entre essas competências, né, essas melhores competências que até o Fórum Econômico Mundial nos traz, essa avaliação que a gente faz dos cenários, a inteligência emocional que você já falou, né? E essa influência social que a gente tem que ter. Então, é um conjunto de habilidades, de competências que nós precisamos desenvolver e às vezes está dentro da gente, só que a gente não percebeu ainda. Me chama a atenção, e eu lembro sempre de uma fala do meu pai, hoje com 80 anos, eu estou com 52, em que ele dizia que a gente não precisava gostar do que fazia. Você tinha que trabalhar, que tinha que pagar as contas. Então, são modelos mentais que estão sendo revistos fortemente. Eu acabei vendo isso na prática. E, para tanto, eu costumo falar de uma metodologia que eu aprendi fortemente, né, com o pessoal americano, em que eles chamam de TOP, T de talento. Então, O de organização e P de paixão. Então, vou descrever um pouco sobre isso, e aí você vai me complementando também, Sérgio, no teu dia a dia, o quanto você usa isso nesses teus 10 anos como consultor e coaching, né? É, Quando a gente está falando de talento, é ter a possibilidade de se perceber. O que eu faço bem? E que as pessoas notam que eu faço bem. Não é que eu faço bem porque, né, eu costumo brincar, né? Você não vai no karaokê e vai cantar e você vai achar que você faz bem. Como é que você sabe disso? Você tem o feedback, seja do sistema, seja dos aplausos das pessoas. Então, é importante você que está nos acompanhando, junto com o Sérgio, olhar um pouco para você e dizer assim, quais são as competências, os comportamentos, as habilidades, as atitudes, os conhecimentos que eu tenho que eu faço bem, que as pessoas reconhecem. Então, no top, T é de talentos. Quais são os nossos talentos? E também deixar lá quais são os pontos que eu não sou tão forte. Aí é uma decisão depois de desenvolver ou não, de colocar luz ou não nisso, que até muda bastante, né? Com a psicologia positiva se fala da gente colocar mais luz no que a gente faz bem para alavancar exatamente aquilo que a gente não faz tão bem. O O de organizações é o que as organizações esperam de você. Então, eu era uma pessoa com talento para a área de logística e a organização, a multinacional, me cobrava da área de logística. Perfeito. Estava linkado. Faltava o P. O P não estava legal. Eu tinha uma coisa que eu chamo de síndrome do fantástico, né? Domingo à noite tocava a musiquinha do Fantástico, eu falava, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Quando isso acontece uma vez ou outra, tá tudo bem, mas quando isso se repete continuamente, é sinal de que o teu P de paixão, de interesse, de motivação, de propósito, como você trouxe, Sérgio, está recuado. Então, às vezes, é uma pessoa com talento e paixão, mas está na organização errada. Gilberto Gil foi estagiário da Unilever. Tem talento, tem paixão, mas estava na organização errada. Eu fico fazendo assim porque são 3 círculos concêntricos que se conversam, né? Às vezes você tem um excelente talento na organização certa, mas falta paixão. E para cada uma dessas questões vão ter aspectos diferentes. Olhando do ponto de vista de coaching, como é que você tem conduzido as suas sessões com os seus coaches de carreira, Sérgio, quando eles trazem esse tipo de desafio?
Que legal, Mari. Esse tema é realmente para mim assim, é uma paixão. Esse P tá muito bacana e o T tá junto, é organização também. Então, para mim se enquadra tudo perfeitamente e você vê também a evolução das pessoas e como eu trabalho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. O autoconhecimento é a forma mais fácil da gente entender se, primeiro, a gente está no lugar certo. Segundo, eu tenho paixão pelo que eu faço e posso até estar na organização errada, mas se eu, pelo menos assim, poxa, isso aqui eu me identifico, isso aqui eu tenho talento, porque o talento também, a gente pode desenvolver vários talentos, né? Não é. Vamos pensar o seguinte: Neymar não tem aquele talento todo no futebol se ele não treinasse também. Então, a gente tem que treinar também para que os nossos talentos aflorem, né? Para que os nossos talentos melhorem. É, aquela questão, né, que todo mundo pensa que um palestrante sobe ao palco para fazer uma palestra para 5.000 pessoas e não se preparou previamente. Isso é muito difícil. Todo mundo se prepara de uma forma ou de outra. Cada um tem uma forma de se preparar. E aí vem uma outra competência muito interessante, que é o lifelong learning, né, que se enquadra muito bem aqui, porque as coisas não acontecem por acaso. As coisas não são mágicas. Tem gente que fala: nossa, aquela pessoa ali teve sucesso do dia para a noite. Não, não teve, é uma construção. E independente da nossa idade, né, se a gente entender que é, primeiro, mais do que nunca é preciso a gente estar sempre ativos intelectualmente. Então, nós precisamos do aprendizado constante para a gente dar passos, principalmente hoje, com essa infinita possibilidade que a gente tem de tecnologia, por exemplo. Hoje tudo é tecnologia. Se a gente for pegar o homem do campo, aquele tratorista de 30 anos atrás que sabia manejar uma máquina, hoje ele tem que estudar para manejar outra máquina, porque ele tem que entender de computador, tem que entender de tecnologia. E a mesma coisa vai acontecer com aquele que trabalha numa indústria. Então, se a pessoa não está ligada na tecnologia, ela começa a se desconectar. Antes mesmo eu estava conversando com uma outra pessoa, atendendo uma coaching, inclusive antes de fazermos a nossa gravação, e ela deixou de contratar uma pessoa muito legal, de 56 anos, que tinha sido professora de ensino médio e de ensino fundamental a vida inteira, já aposentada, só que não tem habilidade técnica nenhuma com o computador. Então, quer dizer, e era uma pessoa boa, ela queria contratar, mas assim, a curva de aprendizagem é muito grande nesse caso. Se você não tiver, pelo menos assim, eu sei abrir um Word, sei manipular, sei mexer num Excel, sei navegar na internet, sei mexer num sistema. Então, isso é muito importante, né? Então, tenha paixão pelaquilo que você faz para que você possa, de fato, ser melhor, ter o talento, não ter o talento desperdiçado, ter o teu talento cada vez mais aprimorado, né? E aí você vai procurar a organização que se encaixa nisso, né? E aí com as pessoas que você tem, que você vai trabalhar e talvez você vá ser um empreendedor também, pode ser um consultor autônomo, pode trabalhar numa empresa, pode seguir a carreira numa empresa ou em várias empresas. É isso, Mari. Você comentou sobre assessments, né, a forma de autoconhecimento. Isso. Quais são os que geralmente você utiliza e que tipo de reações as pessoas têm quando elas recebem os relatórios e recebem as devolutivas? Ah, muito bem colocado, porque eu adoro e trabalho principalmente com dois assessments. Um deles é o DISC, bastante famoso, há muitos anos, né? E o DISC, para quem faz, eu sempre conto a história de onde saiu o DISC, né? E quem é o pai do DISC, né? Que ele também é o pai da Mulher Maravilha. E isso é muito bacana. E ele é o Sério? pai Como assim? do. William Marston. Ele que criou a Mulher Maravilha e ele criou aquele detector de mentiras também. É criação dele. É muito legal. Tem o laço da verdade, inclusive, lá da Mulher Maravilha, né? Eu acho que esse laço, não sei se tinha no seriado ou no desenho, né? Mas tem esse laço da verdade, né? Que ela laça as pessoas Eu e me as pessoas recordo contam a disso. verdade. É. Bom, as pessoas não estão laçando por aí, mas elas estão buscando colocar em prática o que a gente está comentando aqui, né? É Então, verdade. uma coisa que eu geralmente falo quando a gente está falando de carreira é que realmente você possa olhar, fazer um mapa da trajetória que cada um de vocês que está nos acompanhando tem e poder identificar
quais são coisas que mobilizaram vocês? Quando é que vocês estavam se sentindo no melhor momento de carreira? Geralmente, o melhor momento de carreira acontece quando você tem as três dimensões juntas, tá? O talento, a paixão e a localização, a organização no lugar certo. Só que isso se dá no dia a dia, não é esperando o próximo emprego, a próxima oportunidade. Então, dá uma olhada e fazer uma linha do tempo, por onde você passou, quais foram os momentos em que você esteve com maior energia, com maior motivo e, portanto, motivação para fazer aquilo, ou ao contrário, faça uma linha da vida e perceba em momentos que vocês estavam desenergizados. Então, essas duas coisas conversam muito para poder te dar alguns insights de que coisas te interessam. Porque, assim, gente, pressão, tempo, resultado, todos nós vamos ter essas solicitações, esses desafios. Mas, quando a gente tem esse suporte e esse autoconhecimento que você falou, Sérgio, mais fica fácil da gente lidar com as adversidades que vão aparecer por aí. Eu trabalhava em logística e migrei a minha carreira para a área de customer service, atendimento ao cliente, depois disso vendas, e aí eu fui migrando até chegar na área de recursos humanos. Hoje eu atuo há mais de 18 anos como consultora e posso assim me orgulhar de dizer que eu fiz essa trilha, como você comentou, essa jornada, com a ajuda de profissionais assim como você. É, o que as pessoas notam que agrega valor, Sérgio, no tipo de trabalho que você costuma fazer em coaching de carreira? Primeira coisa é assim, esse uso de alguns assessments, algumas ferramentas de coaching. Inclusive, deixa eu só complementar aqui, falamos do DISC, o DISC ele analisa o perfil comportamental. E o MBTI, que eu também utilizo, ele traça o perfil psicológico. Eles são duas ferramentas complementares. Então, assim, são ferramentas muito boas para o desenvolvimento das nossas carreiras. E as pessoas gostam muito das ferramentas que trazem elas para elas mesmas, né? Que elas olham com um olhar que antes elas não tinham. Então, assim, quando você faz um plano de competências, por exemplo, elencando todas as competências, né? Independente se a empresa da pessoa já faz aquele PDI, né? Que é aquele plano de desenvolvimento individual, a pessoa que busca ajuda é porque ela quer se desenvolver de forma mais rápida. E um processo de coaching ou uma mentoria na carreira justamente tem esse viés de fazer um atalho. Não que existam muitos atalhos, mas assim, você consegue muitas vezes antecipar alguns passos, se entender e entender que o que você precisa fazer para que você consiga atingir isso e onde você está. Então, principalmente, é assim, quem sou eu hoje? Quais as minhas habilidades, quais as minhas forças, né? E o que com isso tenho de vantagens no mercado? O que eu posso fazer com tudo isso? E dar os passos, né? Muitos coaches meus, eu tenho depoimentos escritos, inclusive, na internet aí, dizendo isso, que eu provoco muito as pessoas. E eu desafio em cada sessão para que a pessoa entenda um outro lado, muitas vezes. E às vezes não, quase sempre eu vou dizer coisas que a pessoa não quer ouvir. Porque assim, eu não estou aqui para só concordar com tudo, né? A gente tem que ter uma visão assim, o porquê disso aqui? Por que você está fazendo nesse formato, né? Então, é isso aí, Mari. Não sei se eu respondi aquilo que você queria. Sim, a tua abordagem individualizada, eu acabo fazendo muito em workshops com a liderança, para que eles desenvolvam ao longo de um certo tempo, de um período ou 2 períodos, agora no mundo virtual, 4 horas ou 8 horas, para exatamente juntos irem pensando no plano de desenvolvimento individual, onde a gente vai explorar quais são os talentos, vai explorar essas orientações de carreira, que é o lado da paixão, da motivação, e principalmente quais são os ambientes, as possibilidades concretas, práticas que eles têm, ou com o gestor, ou com os colaboradores deles, para colocar em prática no dia a dia. Então, o trabalho atual é onde a carreira acontece. Às vezes as pessoas chegam num platô, e esse platô existe muitas vezes porque a crença de que ele precisa se desenvolver parou no tempo. Então, é muito importante o lifelong learning que você comentou, cada vez mais, a aprendizagem ao longo do tempo, só que as pessoas também têm que focar em ver quais são as novas competências, como a gente já antecipou, que elas precisam estar ajustando, porque não adianta nada investir na competência errada e na hora H
não conseguir implementar isso na prática, né? Ainda aproveitando o nosso tempo final aqui, como é que você vê as novas carreiras sendo desenvolvidas? Além das organizações, que outras possibilidades as pessoas podem estar aproveitando? A gente tem um fenômeno no Brasil que é o empreendedorismo, né? E muitas pessoas têm medo de empreender pela dificuldade que é. Só que assim, o Brasil está mudando, a gente sabe disso, está se modernizando. Hoje não precisa mais 60 dias para abrir uma empresa. Então, assim, você tem muitas facilidades. A própria tecnologia está nos ajudando muito. Mas não basta apenas querer ser um empreendedor, né? Você tem que entender um pouco como funcionam os mecanismos e como ser empreendedor também dentro da própria empresa que você trabalha. Por quê? Qual que é a característica principal do empreendedor, né? Ou do intraempreendedor? É justamente resolver problemas dos outros, né? E assim, o dono de um negócio, ele sabe aquilo que tem que fazer, ele sabe o que tem que ser feito.